Olá, boa noite a todos e todas. Estamos iniciando mais uma conversa com pesquisadores aqui no coletivo Dialoga RN. Hoje continuaremos a tratar de um tema da maior importância aqui para o nosso estado, também para o país, né, de forma mais ampla, que são as desigualdades educacionais. E hoje nós vamos conversar com a Yasmin Mello, desculpa, mais especificamente sobre as condições de infraestrutura, né, das escolas aqui do nosso estado, certo? Yasmin acabou de entrar. Eu vou só configurar uma coisinha aqui que surgiu na tela inesperadamente. Ok, boa noite Yasmin, boa noite Denis, bem-vindos, bem-vindas. Convido, né, de cara aí para que vocês encaminhem essa live para as pessoas que vocês acham, né, que podem se interessar por esse tema, um tema da maior importância, né, que é determinante, né, da qualidade da educação, né, e educação, um tema tão caro, né, e tão fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Então eu vou colar aqui o tema da nossa live nos comentários para ficar fixado, para que as pessoas saibam, né, qual é o tema da live quando elas entrarem. E aí a gente já vai convidar a Yasmin Mello para integrar essa transmissão, certo? No mês passado, nós completamos o primeiro ano de atividades do coletivo Dialoga RN. Né? Tivemos aqui a participação da professora Sandra Gomes, conversando sobre as desigualdades educacionais, né? Num panorama mais amplo. É uma conversa interessantíssima, então, né, recomendo também que acompanhem aí no nosso IGTV, essa live está disponível aqui no nosso perfil. E aí a gente percebeu que as condições, né, que as desigualdades educacionais são explicadas, né, e envolvem aí diversos fatores. Isso se exprime, né, isso está expressado no diagnóstico publicado no final do ano passado, o diagnóstico Conhecer para Transformar, diagnóstico das desigualdades educacionais no Rio Grande do Norte. Né, e aí surgiu a ideia de trazer, né, aos poucos aí, e ir desenvolvendo essas conversas sobre esses tópicos, né, de forma mais aprofundada. Né? Então hoje nós temos um primeiro movimento nesse sentido, que é conversar, né, sobre as condições de infraestrutura com os pesquisadores aí diretamente envolvidos nesse capítulo, né, nesse eixo, certo? Boa noite a Fernanda Santos, boa noite professora Sandra, boa noite colegas que estão entrando. Sem mais delongas, irei convidar agora a nossa pesquisadora, né, de hoje, a Yasmin Mello. Deixa eu só encontrar aqui a Yasmin nessa chamada. E aí, alguma coisa aqui no Instagram eu tô achando diferente nessa configuração. Deixa eu ver. Eu acho que o convite vai aparecer agora para você, tá bom? E aí a gente já inicia a nossa conversa aqui com a Yasmin. Boa noite, Fernanda. Olá, Yasmin, boa noite, bem-vinda ao Boa coletivo. noite. Obrigada pelo convite de vocês. Prazer estar aqui. Imagina, a gente que agradece pela disponibilidade, né? Sabemos que os tempos estão corridos para todos, né? Mas aí que bom, né, que você conseguiu encontrar aí um espaço para a gente fazer essa conversa aqui. Tenho certeza que vai ser muito interessante. Yasmin, queria que você começasse, antes de a gente falar exatamente sobre as condições de infraestrutura, né? Queria que você começasse falando um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, né? Sobre as linhas de pesquisa que você vem desenvolvendo, né? E como você caiu, entre aspas, né, dentro desse tema das desigualdades educacionais. O que é que te motiva a estudar esse tema? É legal, obrigada pela pergunta. Meio nostálgica, né? Essa pergunta. Eu estava pensando antes de entrar e lembrando que quando eu cheguei na graduação, você estava saindo para o mestrado, eu já tinha saído, né? Eu estava lembrando dessa Sim, época. sim, Da... sim. A minha graduação é em gestão de políticas públicas pela UFRN. Depois eu ingressei no mestrado, né, também na UFRN, no programa de pós-graduação em estudos urbanos e regionais. E foi durante o mestrado que eu comecei a estudar educação, né? E dentro desse tema, que é super desafiador e complexo, que envolve várias frentes, acho que um deles que me chamou bastante atenção, que foi o da equidade na educação, né? Acho que existem várias formas de promover a educação com qualidade, também de enfrentar as desigualdades educacionais, que é um tema caro, né, na nossa base de pesquisa, a nossa orientadora também, acho que
teve essa convergência nesse tema. E aí eu comecei a estudar equidade na educação, pensando a partir das teorias de justiça na escola, né? Então, a minha dissertação foi sobre princípios de justiça em programas educacionais federais executados pelo FNDE. Então, foi durante esse período do mestrado que eu comecei a me aproximar da educação e, mais especificamente, do tema das desigualdades e da equidade na educação. Acho que uma das grandes preocupações, né, na nossa base de pesquisa da UFRN sobre educação e sobre desigualdades educacionais é produzir pesquisa de maneira aplicada, né, que possa também munir gestores públicos de conteúdo, né, embasar a tomada de decisão. Então, o nosso diagnóstico ele surge nesse processo, né? Acho que nas nossas pesquisas a gente identificava que tinha lacuna de informações sobre o Rio Grande do Norte e a gente queria contribuir com essa lacuna e dessa maneira, né? Fazendo pesquisa aplicada que pudesse auxiliar a gestão pública no processo de tomada de decisões para melhorar a educação básica no nosso estado. Acho que esse também é um tema que é importante, uma motivação que é importante falar. Também durante o mestrado, ingressei no governo do estado, trabalhei na Secretaria de Administração, e acho que aí essa motivação com pesquisa aplicada, né, se tornou ainda mais forte, e ficou, né? Ano passado eu ingressei no doutorado em ADM Pública, na Fundação Getúlio Vargas, e agora no meu projeto, que ainda está em definição, né, ainda estou lapidando, mas esse tema das desigualdades em educação e da promoção da equidade como forma de correção das desigualdades é um tema que permaneceu, né? Então, é um tema que você pretende levar agora para o doutorado, é isso? Isso. Seguir. Que legal. Muito Eu interessante. Sim, pode falar. Desculpa. Eu ia dizer que ainda falta definir, né, o escopo, o objeto direitinho, mas com certeza o tema vai ficar no projeto. Interessante. Tem as coisas que vão se vinculando, né? A trajetória profissional, né? Alimenta o que a gente vai estudando na academia e vice-versa, né? O que a gente vai adquirindo de conhecimento, né? Vai trazendo também para a atuação profissional. Isso para a gestão pública é fantástico, né? Eu acho muito interessante esse processo, né? Por isso que eu sempre gosto de ouvir, assim, né? Como é que se dá esse processo, né? Junto dos outros pesquisadores, né? Enfim, acho que é bacana. E aí, interessante, Yasmin, essa questão da pesquisa aplicada, né? Porque a gente percebe no diagnóstico aí que existe essa preocupação muito forte, né? Assim, pensar em recomendações, né? Em trazer uma linguagem, né? Assim, mais objetiva, né? Assim, mais que dialogue com outros atores para além da academia, né? Isso é muito, muito bacana. Isso. E aí, pensando nessas recomendações também por eixo, né? Isso. A nossa ideia é construir um documento que seja útil, né? Que seja usado por outros pesquisadores, mas que a gestão também possa usar, né? É um documento que se tornou, pela complexidade do tema, um documento grande, né? Mas que a gente tem essa preocupação de ter sempre em cada eixo um sumário executivo que sintetiza os nossos principais achados e recomendações para que um gestor público interessado com essa pauta ele possa sim usar esse documento para nortear o seu processo decisório, né? Assim, de alocação de recursos, de definição de políticas públicas, e acho que esse documento tem essa cara, né? Acho que a gente teve a Sandra falou isso na live dela aqui no coletivo, foi um trabalho totalmente voluntário, né, dos pesquisadores da UFRN, então demandou muito, assim, da gente conseguir conciliar e encaixar dentre as outras atividades que a gente já tinha, mas tinha esse desejo de contribuir com o nosso Estado, e também de pensar um documento que a gente conseguisse abordar temas complexos de maneira simples e objetiva, né? Então, acho que uma forma que perpassa todos os eixos, né? Ainda que tenha variação na forma de abordagem de cada tema, é que os métodos a gente tentou simplificar, né? Então, são análises mais descritivas, mais simples, para que possa ser, de fato, um documento utilizado pela gestão, né? Sim, muito interessante.
E aí, Yasmin, entra no nosso tema, né, especificamente, com relação às condições, né, da infraestrutura, queria que você começasse falando assim sobre do que exatamente a gente está falando. A gente fala de infraestrutura nas escolas, né? É, a gente está falando só de sala de aula, né? O que é que está envolvido aí nesse conceito, né? E por Uhum. que que é importante vincular esse tema das condições de infraestrutura à qualidade, né, na educação? O que é que já se sabe sobre isso, né? E queria que você desse esse panorama geral aí para a gente se situar bem nessa conversa. Certo. Quando a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando desde a infraestrutura básica, que a gente chama, né, que a gente chama no diagnóstico de banheiro, cozinha, se tem água potável, se tem energia elétrica, se tem se, né, se o banheiro, se os espaços estão adequados para o acesso das pessoas com deficiência. Então, a gente está falando disso e também está falando de insumos pedagógicos, que esses insumos vão variar de acordo com a etapa. Então, a educação infantil pode ser um berçário, pode ser um parque infantil, ensino fundamental e ensino médio, né, laboratório de ciências, laboratório de informática, biblioteca. Então, a infraestrutura vai conter desde as instalações quanto aos insumos e recursos pedagógicos também, né? No diagnóstico, a gente faz essa separação e a gente tenta abordar alguns itens que são essenciais de infraestrutura para cada uma dessas etapas. Acho que a gente pode detalhar mais à frente, mas a gente está falando disso tudo. O enfoque da infraestrutura nos estudos de educação, ele pode ser por diferentes lentes, né? A gente pode analisar a infraestrutura a partir das teorias de eficácia escolar, que aí vão associar as condições de infraestrutura ao aprendizado, mas tem uma outra corrente que é mais próxima do que eu estudei no mestrado e do que eu estudo agora, que é a de justiça na escola. E eu acho que é interessante a gente pensar infraestrutura também por essa ótica, né? O nosso modelo de educação, ele é pautado num regime meritocrático. Os estudantes, eles aprendem, né, assistem às aulas e depois eles são submetidos, de maneira geral, a uma prova que eles recebem uma nota e depois são avaliados por essa nota, né? Então, aprovado ou reprovado, com base nas notas das provas, dos trabalhos que eles fazem. Então, tem essa ideia de desenvolvimento, né, e de acompanhamento a partir das notas desse modelo. Só que o CRAE, ele vai dizer que para uma escola ser considerada justa, ela tem que haver igualdade. E aí a primeira igualdade que ele fala é igualdade de acesso à escola, igualdade de acesso à educação, que para a gente, né, hoje é dado de maneira geral, assim, a gente entende que todos têm acesso à educação, e pelo menos no sentido formal, né? Mas que também é necessário uma igualdade de tratamento e igualdade de resultado. A igualdade de tratamento seria justamente o que a gente está falando aqui. Seria igualdade de infraestrutura, igualdade de currículo, igualdade de professores com as mesmas qualificações. Então, para que esse modelo de avaliação, né, meritocrático, ele seja considerado justo, precisa existir uma igualdade total de tratamento. Então, é super interessante essa definição, né, e essa forma como ele estabelece isso, porque se a gente for parar para pensar, isso não ocorre na prática, né? Existem desigualdades não só de infraestrutura, mas também de currículo, de alocação docente, de qualificação dos docentes, e o que questiona o nosso modelo educacional, né? Mas não vou entrar nessa pauta, acho que a gente pode entrar um outro dia. Mas nesse tema da infraestrutura, eu gosto de pensar a partir dessa forma, né, que a gente precisa garantir uma igualdade de tratamento aos estudantes, né, tanto em termos dos outros termos, quanto nesse caso específico de infraestrutura, para que eles possam ter condições para se desenvolver, para aproveitar esse espaço e conseguir desenvolver suas habilidades, competências dentro do ambiente escolar. Então, eu acho que quando a gente está falando de infraestrutura, se a gente for seguir por essa teoria da justiça escolar, a gente está falando nisso. E também tem aí como a infraestrutura aparece dentro dos nossos marcos, né? No Plano Nacional de Educação, a infraestrutura aparece
ligada à meta de melhorar a qualidade da educação básica. Então, é uma das estratégias para melhorar a qualidade e as nossas notas no IDEB. Então, a gente pode pensar em infraestrutura tanto do ponto de vista de justiça, né, no acesso ao serviço educacional, ao bem da educação, e também como um insumo necessário para a qualidade da educação. Sim. Interessante aí, porque já no início da tua fala já passa por alguns elementos ali concretos ali, né? Olha, biblioteca, né? Quadra, né? Equipamentos específicos, né? Laboratórios e tal. De modo que possibilita aí aos alunos, né? O desenvolvimento pleno das atividades, né? Que não vão se restringir à sala de aula, então, né? E aí tem uma coisa interessante Uhum. aqui, que no início da tua fala também sobre a infraestrutura básica. Ainda hoje existe escola que não tem banheiro, que não tem esses elementos mais básicos de instalações. Vocês acharam algo interessante nesse sentido? Ou é algo que já está universalizado também? Mas a nível de curiosidade, assim, como é que isso apareceu na pesquisa? É interessante, acho que assim, para a gente foi chocante se deparar com algumas realidades, né? Acho que a gente avançou muito em termos de infraestrutura escolar, né? O nosso diagnóstico, ele foca em 3 períodos, né? Em 3 períodos de tempo, 2008, 2013 e 2018. E a gente conseguiu perceber uma melhora geral nos padrões de infraestrutura ao longo desses anos, mas ainda assim existem escolas que não têm alguns itens básicos, né? Então, acho que a gente trabalhou lá com uma infraestrutura básica que focava em água, energia elétrica, fornecida pela rede pública, manejo de resíduos sólidos pela rede pública, cozinha, banheiro, dependências para pessoas com deficiência, e ainda dentro dessas infraestruturas básicas existiam desafios, e acho que eu posso citar um exemplo disso que você falou, a própria educação infantil. Então, se a gente comparar, por exemplo, e aí eu já vou dar um spoiler dos principais achados do nosso eixo, que são essas Sim. desigualdades entre as escolas rurais e urbanas. Então, na educação infantil, um dos itens de infraestrutura específica desse eixo é o banheiro para criança. E em 2018, cerca de 60%, acho que a gente precisa conferir direitinho o diagnóstico, mas cerca de 60% das escolas urbanas tinham banheiro para crianças. E aí você fica, não, tem 40 já que não tem, né, dentro das escolas urbanas. Mas se a gente comparar com a escola rural, apenas 12% tinha banheiro infantil. E Nossa. a gente está falando de escolas da rede municipal que ofertam ensino voltado para crianças, né, para a educação infantil. Então, deveria existir, dentro desse tipo de escola, esse item que é mínimo para as crianças, né, conseguirem ter uma infraestrutura adequada para elas. Então, a gente está falando de um número, assim, absurdo, né, de escolas que ainda não tem esse item que é básico de infraestrutura. E aí é interessante também que não apenas, né, o público-alvo aí, que são as crianças, né, o corpo de alunos é prejudicado, né, com essas condições, mas também o corpo, né, de professores, né, Sim, servidores desses ambientes, né. E aí como é que essas pessoas, né, desenvolvem seu trabalho, né, com tantas limitações, né, muito desafiador, né, muito complicado. É uma coisa, exatamente. quando você mencionou, né, o conceito de justiça escolar, me ocorreu uma coisa assim, que é muito importante, né, para essa discussão, como você trouxe. Agora, de reforçar assim, a importância de que seja uma preocupação dos governos, né, no sentido de que garantir que uma pessoa que nasceu numa região X tem as mesmas condições, né, de acesso e infraestrutura a uma pessoa que nasceu na região Y, né, porque, pelo que você está colocando aqui, existe também uma desigualdade na alocação desses recursos, né? Sim, eu acho que eu vou até agora pegar um achado de um estudo que a Sandra, elaborado pela Sandra e por mim, que era focado na infraestrutura, mas só em Natal, né, nossa capital. E aí, Sim. dentro mesmo de Natal, existem diferentes padrões de disponibilização, né, de entrega de serviços na cidade. Então, a gente conseguiu perceber, numa análise também, né, dos indicadores de infraestrutura,
que, por exemplo, o laboratório de ciências, que é um insumo pedagógico importante, né, para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, eles estão concentrados nos bairros mais nobres da cidade, enquanto os bairros mais periféricos é super escasso, né, o laboratório de ciências. Então, apenas 11%, se eu não me engano, das escolas de Natal tem laboratório de ciências. Acho que a gente pode conferir, depois disponibilizar para as pessoas esse artigo, mas é um insumo pedagógico super que ainda não é presente em todas as escolas da rede, né? Então, é algo que, de fato, existe uma desigualdade nos recursos de infraestrutura das escolas. E reforça desigualdades, né? Acho que os grupos que mais poderiam se beneficiar desses recursos, eles são privados de ter esse instrumento para se desenvolver, né? Para ter não só essas condições mínimas, mas aprender de forma lúdica, de outras formas, né? O professor sair da sala de aula e ir para um laboratório, ter outras possibilidades, e acaba que essas escolas não têm. Acho que é importante a gente também trazer um outro dado, que é da própria biblioteca, que em tese é um recurso pedagógico mais presente nas escolas, mas a gente ainda captou uma desigualdade muito forte entre as redes urbanas e rurais. Então, enquanto nas escolas municipais urbanas, né, de ensino fundamental, quase 80% das escolas tinham biblioteca, nas escolas rurais isso é cerca de 20%. Então, mesmo sendo um insumo pedagógico mais comum e mais, de maneira geral, universalizado, pelo menos a nossa expectativa é que fosse, esses desafios ainda se colocam. E eu acho que é importante a gente falar aqui, Davi, que a gente está numa análise de tem e não tem. Sim. A gente não está falando nem de qual nível é essa biblioteca, qual nível é essa infraestrutura. A gente está olhando simplesmente se a escola tem ou não tem. Eu acho que se a gente tivesse conseguido chegar lá e visitar a escola e ver como é essa escola que tem, qual é esse tipo de biblioteca que tem, laboratório que tem, esses dados poderiam ser ainda mais alarmantes, né? Sim. É o ponto de partida, né? Assim, na compreensão desse tema, né? Uma análise, né, mais ampla, assim, que dê conta do estado todo, né? Isso foi feito. Mas aí realmente, né? Porque você vai conversar sobre, por exemplo, as condições das bibliotecas, né? O ideal é que tenha bibliotecário, né? Em cada profissional bibliotecário, em cada uma dessas unidades. Aí a gente sabe que a maior parte dos municípios não tem bibliotecário nem na biblioteca pública, né? Que atende a população toda. Então, ainda não tinha, ainda não tinha parado para pensar, nossa, 80%, não, mas como é que funciona, né? Os 80% lá dentro das escolas, realmente. Eu vou aproveitar para convidar o pessoal, instigá-las a deixarem seus comentários, suas questões aqui para Yasmin, né? Enriquecer ainda mais essa conversa. E se quiserem também comentar aí sobre como são as condições de infraestrutura na sua cidade, no seu bairro, né? Do que se percebe enquanto pais e mães de alunos, né? Como é que isso acontece aí perto da sua região, né? Também é interessante para a gente ir trazendo alguns exemplos mais, né, mais ligados aí à realidade, né? De quem vem acompanhando essa conversa, certo? Quem não segue o coletivo também pode seguir a nossa página. Muitas conversas interessantes ainda virão nos próximos meses, tá bom? E Yasmin tem uma experiência, uma época eu estagiei no município aqui da região metropolitana na Secretaria de Obras. Isso em 2006, 2007, por aí. E aí houve um movimento, né, existia um recurso na época, salvo engano, do governo federal, para que se construísse quadras em escolas que ainda não tinham quadras, né, que se fizesse um movimento com relação à adaptação, né, alargar portas, né, para cadeirantes, construir rampas, construir biblioteca ainda não tinha, tá, um movimento que estava ali priorizando, né, as escolas que ainda tinham esses déficits, né, não é de infraestrutura, mas de equipamentos, né, de infraestrutura dentro da escola. E aí, lembrei disso, assim, quando a gente conversava com a professora Sandra no mês passado, sobre, assim, olha, tem que ter intenção de enfrentar essas desigualdades, né, tem que existir um movimento intencionado de enfrentar essas desigualdades. E aí eu queria que você falasse sobre, que a gente partisse, assim, para os principais achados no sentido de onde estão as escolas com melhor infraestrutura, onde estão as escolas com pior infraestrutura. Já na sua fala já surgiu mais de uma vez a questão
das escolas rurais e urbanas, né, essa diferença. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa observação geral que vocês fizeram. Certo. De fato, acho que escolas com infraestrutura mais frágil sempre são as escolas rurais, né, independente da rede. Então, a gente tem esse recorte ainda de desigualdade em relação à localização das escolas. Se a gente for parar para. Eu acho que é melhor que a gente divida de acordo com os eixos do diagnóstico, assim, para poder dar essa resposta. Se a gente for pensar em infraestrutura básica, as escolas federais, de fato, possuem uma infraestrutura muito melhor quando comparadas às escolas privadas, municipais e estaduais. Quando a gente está falando né, de escolas que ofertam educação infantil, que a gente está comparando escolas particulares e escolas municipais, as escolas particulares, elas têm uma infraestrutura melhor. No ensino fundamental, né, acho que a gente ainda tem algumas escolas estaduais que ofertam ensino fundamental e essas têm uma infraestrutura melhor quando comparadas às escolas privadas e às escolas municipais. E no ensino médio, a gente volta às escolas federais com a melhor infraestrutura, né, tanto em termos de insumos, quanto nesses outros elementos essenciais. Então, eu acho que assim, pegando nesses níveis, né, varia um pouco, mas, de maneira geral, acho que as escolas federais, elas se mostram com a condição de infraestrutura melhor, acho que a gente já assume, né, isso, ainda que a gente não... Ainda as pessoas que não estudam educação, nítido, né, o impacto da construção de uma escola federal, né, e tudo isso. E aí a gente tem essas variações, né, as escolas estaduais, elas também se apresentam com uma qualidade melhor quando comparada, em alguns casos, às escolas privadas e às escolas municipais, né, de maneira geral, as escolas, pensando em rede, elas têm uma infraestrutura mais frágil. E acho que isso pode ser, acho que a gente precisa analisar em profundidade, né? Mas pode ser explicada pelas condições que a literatura aponta não só para a educação, mas para outras áreas, né? A dificuldade de financiamento, né, das políticas públicas, às vezes a alocação, a própria qualificação da burocracia, que tem dificuldade de acessar esse caso, né, que você falou, testes de quadras, desculpa, de laboratórios e de adequação e reforma. Então, tem essas questões que explicam, mas que a gente não conseguiu chegar no nosso diagnóstico. Sim. Yasmin deu uma cortada bem na hora que você ia falar da burocracia, estar mais ou menos qualificada a acessar recursos, e já retomou Sim. nas quadras. Ah, tá. Então, vou retomar. Que é essa dificuldade, às vezes, né, da própria qualificação da burocracia para conseguir acessar esses recursos federais que buscam que tem projetos muito específicos de melhoria da qualidade da infraestrutura. Acho que quando eu penso nisso, não tem como não lembrar do Pró-Infância e toda essa polêmica que a gente tem até hoje, né, desses padrões de creches e de creches poderiam não se adequam a uma realidade de Brasil, né? É um modelo único urbano que não se adequa às especificidades do nosso território, né? Tanto do sertão, por exemplo, né? Quanto população ribeirinha. Então, também é um dilema, né? Essa centralização e da autonomia. Sim. Então tem uma coisa interessante aqui que o recurso disponível não é garantia, né, de que essa infraestrutura ainda tem outros fatores que vão, né, Sim, sim. questão da burocracia é muito interessante, assim, até para ter condições de acessar, né, elaborar projetos, né, fundamentar bem essas, né, justificativos, Isso. né, que envolvem aí Um estudo que a gente... Desculpa, David, te cortei. Pode falar. Não, era isso mesmo, já estava finalizando, pode falar. Não, um outro ponto que eu ia tocar, também pensando em infraestrutura, né? Foi uma pesquisa que a gente fez também aqui para o Rio Grande do Norte, e um dos achados que a gente
teve foi, no caso do Pró-Infância, né, essas coisas que também extrapolam o setor público. Então, para construir as creches do Pró-Infância, você precisa contratar empresas que construam esses projetos. E às vezes não tinham empresas que conseguiam fazer esse tipo de projeto ou suportar também o tipo de desembolso do MEC e do FNDE, que às vezes atrasa e tudo mais. Então, às vezes você também não tem construtoras ou uma outra rede fora do serviço público que consiga implementar esses projetos, né? E aí você ter viabilidade para implementá-la. Acho que também tem essas outras questões. Às vezes você consegue acessar o recurso, você consegue ter um projeto aprovado, mas você não consegue implementar por essas questões que às vezes extrapolam também a burocracia estatal. Interessante. Vou aproveitar aqui para reforçar o convite, né, para que deixem suas perguntas aí na caixa de comentários. E aí a professora, né, a professora Sandra, com relação à questão dos recursos, ela faz uma pergunta. Em que medida a meta de 10% do PIB em educação poderia fazer o grande salto, né, na infraestrutura das escolas? É um ponto que, né, a gente já conversou um pouquinho lá na última live, aí eu queria, né, saber de você em que medida esse percentual, né, essa alocação de recursos faria diferença nessas melhorias. Eu acho que a principal delas que a gente pode falar, né, além dessa ampliação geral de recursos já investidos, né, através de diferentes programas, seria a viabilização da implementação do custo aluno-qualidade, que tem uma diferença, mas acho que esse é o inicial, né, que busca justamente garantir esse padrão mínimo necessário para a oferta de uma educação com qualidade. Eu acho que é muito pensando e conectando com isso que você falou, né, que a Sandra também falou na live dela, sobre a intencionalidade, essa ideia de um padrão mínimo de qualidade na oferta da educação, ela é extremamente importante para um país com desigualdades profundas como o nosso, né? Então, acho que essa seria o principal ganho, né? Conseguir implementar esse investimento para garantir essa infraestrutura mínima a todas as escolas. E acho que aí a gente precisa também entrar num debate que são as especificidades locais, né, de cada população, do território, dos povos das águas, das florestas, do campo, dos povos tradicionais, e também entender o que quais são as necessidades básicas e a infraestrutura essencial nesses casos também, né? Acho que e ter um padrão de financiamento da educação que busca corrigir desigualdades em todos os sentidos, né? Acho que desigualdades de insumo, de processo, de resultado, acho que pensar em um padrão mínimo pode ser o ponto de partida para que a gente consiga avançar, inclusive no debate da qualidade da educação de maneira mais ampla, né? Sim, sim. Muito interessante, muito interessante. E Yasmin, então, do que a gente vem conversando até aqui, a questão das desigualdades não se configura da mesma forma dentro desses recortes, né? Vai ter especificidades aí dentro das escolas básicas, né? Dentro das escolas particulares, né? E aí queria saber o que é que mais, assim, chamou a atenção de vocês nessa análise. De repente teve algum palpite, alguma hipótese prévia que não se confirmou aí, né, com a coleta e com a análise dos dados, né? Teve alguma coisa assim que saltou como uma surpresa na análise desses dados? Eu acho que tem duas questões aí. Acho que primeiro um choque negativo, né? Que acho que embora a gente tenha conseguido melhorar a infraestrutura das escolas, a gente ainda tem acho que chegou uma pergunta aqui, mas não vou me dispersar. Vou focar na que você fez. Acho que a primeira delas é essa desigualdade entre as redes, né, e também essa ausência ainda de universalização de acesso a itens básicos de infraestrutura. Então, acho que esse foi um achado que surpreendeu muito a gente. Acho que a gente já imaginava que pudesse existir desigualdades, né, entre redes rurais e urbanas, mas não tão fortes como a gente captou. E acho que teve um outro dado, que é isso, né? Às vezes a gente imagina que tem uma percepção no senso comum que as escolas privadas sempre vão ser melhor que as escolas públicas.
né? Só que a gente conseguiu identificar que, em alguns casos, em algumas redes, as escolas públicas, elas tinham condições de infraestrutura melhores que as escolas privadas. Para a educação infantil, não, né? A escola privada, de fato, tinha uma rede melhor, mas no caso do fundamental, a rede federal, a rede estadual tinha uma infraestrutura melhor, assim, de maneira geral. É claro que existem escolas privadas com uma baita de uma infraestrutura, como as escolas federais, né, por exemplo, também, que são bolsões, né, são contextos diferentes, mas, de maneira geral, as escolas privadas, elas não têm uma infraestrutura tão diferente de algumas redes públicas. Acho que esse foi um outro dado que surpreendeu a gente, né? Acho que tem um fenômeno que é muito das escolas particulares pequenas, né, de bairro, que aí elas têm uma infraestrutura semelhante às escolas públicas, de maneira geral. Sim, sim. A pergunta do Fabiano é a seguinte: com a iminente aprovação da lei que institui o Sistema Nacional de Educação, né, como você acha que o regime de colaboração entre as redes de ensino pode atenuar esses déficits, né? E aí já aproveito para convidá-los a deixarem seus comentários, suas perguntas aqui na caixinha da caixinha de texto que fica aqui na parte inferior da tela, tá, gente? E aí a gente vai incrementando aqui a conversa com Yasmin. O Sistema Nacional de Educação está em vias de ser instituído? Como é que está sendo feita essa discussão dentro da... Fabiano, a gente pode convidar ele para falar mais sobre isso, né? Mas ele trouxe aqui a questão, a gente já convida ele para falar. Mas está, sim, em vias de ser instituído, e eu acho que a ideia do Sistema Nacional de Educação, como outros sistemas de políticas públicas, é essa preocupação com a garantia de correção de desigualdades e de um padrão mínimo de prestação de serviços, né? Acho que a gente pode trazer para esse debate da infraestrutura também como esse efeito. Acho que a partir da experiência que a gente teve no SUS e também no SUAS, tem um padrão, tem um sistema ajuda muito a ter padrões de qualidade e a corrigir essas desigualdades entre os entes subnacionais, né? E acho que o regime de colaboração pode ajudar muito nessa percepção de que as escolas municipais, elas não são responsabilidades apenas dos municípios, né? E acho que para conseguir melhorar a educação de maneira geral, a gente precisa das mãos, unir esforços, né, para poder melhorar de maneira geral a qualidade da educação. Eu acho que essa ideia, né, e esse incentivo a partir de um regime de colaboração pode ser um meio para a gente conseguir corrigir essas desigualdades de maneira mais efetiva, né? Sim. Yasmin, tem uma coisa interessante, assim, a gente vem falando, né, sobre os desafios, o que falta, né, o que é que tem pela frente ainda, os cenários ideais, né, mas aí algumas iniciativas, algumas políticas já tiveram como foco aí a infraestrutura das escolas. Eu gosto de trazer essa percepção também, porque aí a gente entende que não se parte também do zero, né, assim, Aí eu queria que você falasse um pouco sobre as iniciativas e políticas, né, que já foram empreendidas nesse sentido, né, assim, voltadas à infraestrutura das escolas e aí, né, no âmbito que você achar mais adequado, estadual, federal, né, o que é que vem sendo feito, né, a respeito. Acho que a nível estadual a gente pode citar os investimentos do governo cidadão, que aí, né, tinham uma aplicação também para reforma e acho que construção também de escolas. E no nível federal, a gente tem vários programas que objetivam direta ou de maneira indireta também resolver essa questão da infraestrutura e garantir um padrão mínimo. Acho que a gente pode citar para a educação infantil, Proinfância, tem o Proinfo também, que é a tecnologia educacional, que aí, né, teve um efeito muito forte na construção dos laboratórios de informática. Tem o próprio programa do livro didático, né, e esse efeito na criação das bibliotecas, e o plano de ações articuladas, que também tem um eixo, né, específico, que é focado tanto para apoio técnico quanto financeiro para a melhoria da infraestrutura das escolas, né, eles elencam lá vários itens, né, de infraestrutura que o governo federal, a partir do FNDE, auxilia as escolas, né? Acho que, além disso, a gente também pode citar outros programas, né, que têm um efeito em infraestrutura nas escolas, como o próprio Dinheiro Direto na Escola, Fundef, Fundeb. Então,
além desses programas específicos para infraestrutura. Eu acho que a gente tem uma, uma convergência, né, de programas federais que buscam melhorar de maneira geral e garantir esse padrão mínimo de qualidade da educação. Acho que a gente ainda tem muito a perseguir, mas já tem um caminho e uma expertise do que funciona. Eu acho que a gente ainda, dentro desse campo, né, desses programas federais, acho que até um tema que eu e a Sandra discutimos nesse artigo que a gente elaborou sobre o Pró-Infância, que era justamente até que ponto, né, é necessário um padrão mínimo para garantir, igualdade, e mais qual é a linha tênue, né, entre esse padrão mínimo e o engessamento, né, entre um modelo que não se adequa às realidades, né. Acho que a gente tem aí infraestrutura, de maneira geral, essa ideia de padrão mínimo de qualidade, ela é muito interessante, mas a gente também precisa inserir debates que focam nas especificidades locais, e acho que a gente tem avançado nisso a partir desses programas também que dão maior autonomia para o gestor gerenciar um pouco os recursos, né, como o PDDE. Sim. Interessante essa questão da uniformização, né, que até a questão da planta baixa de uma escola, né, tem municípios que adotam a mesma planta baixa ali e sai replicando, né, nos bairros, assim, né, na época, né, em que o montante de recursos era, né, era um maior volume, né, vamos acessar recursos X, então vá a mesma planta ali, e aí, né, às vezes até se considera uma ou outra na especificidade daquela, isso pensando, né, num recorte micro, né, vai para a escala maior, né, acho que é um problema que ainda salta mais ainda. Mas é fazer produção em massa quase, né? Mas sim, aí vai. sim. É Mas interessante. é isso, né? Esses projetos que são que têm que ser aplicados exatamente da forma que o FNDE recomenda. Então, é um baita desafio, porque às vezes não se adequa, né, à realidade. Então, é um projeto que foi pensado para o sul, sudeste, não vai se adequar ao nosso calor de Natal, Sim, sim. por exemplo. Isso é interessante, isso é interessante. E aí, tem um aspecto que me chamou a atenção lá você já comentou um pouquinho sobre ele mais cedo, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre, pensando assim, tendências nacionais, né? Você já falou que nos últimos anos, né, houve uma melhora quase generalizada, né, em termos nacionais, e aí queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, o que é que estava envolvido nessa melhoria aí, né, se é apenas recurso, né, como é que o Rio Grande do Norte segue essas tendências também, até que ponto está alinhado, ou se tem alguma coisa aí dentro do nosso estado que surgiu como um ponto fora da curva, ou algo, né, que não segue essa tendência nacional aí. Uhum. Então, eu não vou conseguir te responder essa pergunta com precisão, porque a gente não conseguiu chegar nessa interpretação em profundidade dos nossos resultados e comparação com outros estados ou com a escala nacional, por exemplo. Mas a gente Sim. percebe que, de maneira geral, há uma tendência de melhoria da infraestrutura como resultado desses programas que surgiram, né? Tanto, acho que Fundef, Fundeb, e depois esses outros programas que já nascem preocupados com condição de infraestrutura também. E o Rio Grande do Norte segue esse fluxo, né? Acho que além desse movimento de investimento do governo cidadão, mas também como resultado desses programas nacionais. Acho que a gente precisa de mais estudos para poder até, acho que, entender se qualitativamente existem outras ações específicas do Rio Grande do Norte que explicam essa melhora, e também como é que ele está, e também acho que um estudo comparativo com outras redes, né, para ver como é que está o Rio Grande do Norte comparativamente com outros estados e mesmo com o cenário nacional. Não sei Sim. se te respondi. Não, né, acho que respondeu muito bem, na verdade, né? E aí já meio que emenda, se você tiver algo a complementar nesse ponto aqui, porque eu ia perguntar já assim, o que é que falta ainda?
quais seriam os próximos passos, né, para avançar na compreensão das desigualdades educacionais, né, nesse eixo infraestrutura. O que é que quando a gente vai, né, terminar lá o texto que coloca assim, olha, agenda de pesquisa, né, para as próximas, uma professora minha falava que, olha, a agenda de pesquisa é para a gente mesmo, não é jogar para o universo, né? Mas aí o que é que se identificou assim, né? O que é que se falta avançar ainda para se entender melhor essa questão das desigualdades de infraestrutura? Acho que a sua pergunta já levou a gente para esse caminho, né? Acho que seria interessante para a gente conseguir comparar, né, as condições de infraestrutura do Rio Grande do Norte com outros estados, ou mesmo com o cenário nacional de maneira geral. Acho que outra questão, assim, para uma pesquisadora quali é querer visitar as escolas, né? Acho que o tem, não tem permite a gente esse panorama geral do estado, mas a gente fica querendo saber como é essa condição da biblioteca, do laboratório, nessas escolas que têm esses itens. Então, eu acho que esse estudo qualitativo daria, assim, um panorama ainda mais aprofundado de quais são os desafios. Acho que se a gente pensar também nas escolas rurais, né, nas escolas nos territórios quilombolas, indígenas, acho que isso seria ainda mais importante. Também eu acho que entra aí um desafio interessante para a gente, que seria explorar esses padrões de alocação de recurso, né? Como é que o município e as secretarias estaduais, municipais, elas alocam esses investimentos, e acho que a partir disso, depois de entender como eles alocam, incidir para essa ideia, que é o que a gente defende, que a gente precisa ter um olhar equitativo na gestão de políticas educacionais. A gente precisa focar nos territórios que mais precisam, a gente precisa focar no público mais vulnerável, porque a escola tem sim um potencial transformador de realidades, né? E acho que esse é um dos pontos que a gente coloca, né? Acho que conseguir entender como é essa alocação e também fazer incidência para esse para essa alocação de recursos a partir de critérios de justiça, né? Que é até um comentário que a Sandra colocou aqui sobre o que a gente está perdendo com esse modelo de gestão do FNDE e do MEC de maneira geral. E acho que, assim, um dos principais pontos que a gente coloca que a gente gostaria, né, de próximos passos de continuidade da pesquisa, pensando em infraestrutura, é isso. Sim. A professora Sandra comenta, né, que é triste ver a FNDE abandonando critérios justos para os municípios, né? Deveria ser para os que mais precisam e não para quem é aliado político, né? Quem deixa de ser aliado político. E é interessante isso, Yasmin, queria que você comentasse um pouco, porque e aí foi até um gancho que eu peguei também lá com a professora Sandra na última conversa, com relação a informação, não sei até que ponto é problema hoje, né? Porque esses dados todos do diagnóstico já foram extraídos lá das bases do Ministério da Educação, né? Isso. Então já se tem hoje condições de se entender onde é que estão, né, as regiões ali prioritárias, né, nesse sentido. Exato, acho que a gente tem, né, ou pelo menos tinha, ou vai ter até pouco tempo, não sei, vários dados que conseguem mostrar a realidade educacional para a gente sobre, a partir de diferentes óticas, né, e indicadores. Acho que o nosso diagnóstico mostra isso, né? A gente conseguiu olhar a partir de dados secundários muitas realidades do nosso estado, a partir desses bancos, né, do censo escolar. Então, existem fontes, indicadores, evidências para pautar e para orientar, né, a decisão de políticas públicas, né, a formulação de políticas públicas. E acho que também existe, no caso, se a gente for pegar o FNDE, uma própria trajetória de políticas públicas e de processo, né, de construção das políticas que saiu desse balcão de negócios e foi institucionalizado a partir de critérios claros, definidos, para alocação de recursos, né? Então, mas
existem outras visões, né, de políticas públicas que aí não são baseadas em evidências, que comprometem esses resultados e esses ganhos que a gente teve recentemente, que eu acho que a gente ainda não consegue mensurar o efeito disso, né, mas que com certeza a gente vai sentir no longo prazo, né? Sim. Olha só, Diego Maradona, né, comenta, parabeniza pelo debate, né, importantíssima essa discussão. Aproveito para agradecer, né, a todos que estão acompanhando essa conversa. Convido mais uma vez a deixarem seus comentários, suas perguntas aí na caixinha de comentários, na parte de baixo. Estamos quase caminhando para o final, mas aí antes disso, queria tratar de outro ponto, Yasmin, com você, que é o seguinte. Vocês fazem uma síntese do que seriam pistas, né, sugestões de políticas para infraestrutura, né? Isso vem logo, né, de cara ali na diretriz de construção de infraestrutura. Eu queria que você, né, falasse um pouco sobre quais caminhos, né, quais as possibilidades aí para os governos investirem nesse eixo. Acho que uma das primeiras recomendações que a gente coloca, né, é essa necessidade de investimento de recursos para a infraestrutura das escolas, né, e aí entra o ponto que a Sandra falou, da importância dos 10% do PIB para a educação, dessas estratégias, né, focadas na destinação de recursos para garantir padrão mínimo de qualidade, como o custo falando, qualidade inicial. Um outro ponto que a gente coloca e que a gente defende fortemente é essa alocação de recursos e a formulação de políticas públicas voltadas para a correção das desigualdades educacionais, né, a partir de uma lógica da equidade, isto é, focar no público, nas escolas que mais precisam, nas escolas, então, partindo dos nossos resultados, né, acho que um investimento maciço em um olhar voltado para as escolas rurais, para as escolas municipais, acho que para as escolas que estão em bairros mais periféricos, também no contexto urbano. Então, essa gestão de políticas orientada à equidade, né? Acho que é isso que a gente está defendendo. Acho que pensar em resultados educacionais sem pensar o processo de maneira justa, né, sob uma ótica de justiça na escola, justiça social, não vai garantir o resultado que a gente precisa, o resultado que a gente quer. Então, a gente defende que essa gestão educacional seja com essa ótica, né? E acho que uma outra percepção que extrapola o diagnóstico e que se mostrou muito forte na pandemia é esse olhar da política educacional não a partir de um segmento único, né? Mas por uma ótica intersetorial, né? A gente viu o papel da alimentação escolar na garantia da nutrição dos alunos, né? Então, teve muito debate sobre isso. Acho que a gente ainda vai entender o quão prejudicial foram esses anos para a gente. E também tem isso. Acho que uma das nossas recomendações que não aparece no diagnóstico, né? Porque não era o nosso escopo, mas que eu acho que vale a pena falar aqui nessa conversa, que pode chegar a tantas pessoas, é isso, né? De pensar educação de fato como um problema complexo que se reverbera para toda a sociedade, né? Então, investir em educação a partir desse olhar como uma política intersetorial é fundamental para que a gente consiga melhorar nossa estrutura. Sim, muito bom. Tenho vontade de fazer uma conversa aqui sobre a intersetorialidade na gestão de políticas, que acho que é fundamental e é um ponto que está sempre cruzando as conversas que a gente tem aqui, né? Em algum momento vai sair esse momento. Em algum momento sai essa conversa aí. Vamos achar alguém para fazer esse diálogo. E Yasmin, você mencionou agora a questão da pandemia, né? E aí uma curiosidade aqui, a coleta de dados, né, seguiu até o ano 2018, né, o cenário de 2018, então não sei se o diagnóstico chegou nesse ponto, mas entender como é que estavam em condições, né, conectividade e internet nas escolas, né? Qual o cenário, né, estava sendo preparado ali, né, quando a pandemia, né, foi né, quando na cidade, o cenário de pandemia em 2020 e tal, você teria algo a comentar nesse sentido? Eu sorri porque eu lembrei muito de um desafio que foi classificar o programa Banda Larga nas escolas na minha dissertação, assim, que é um programa
que foca nas escolas urbanas, né? Inicialmente, e depois isso é modificado. É um programa que passa por algumas transformações ao longo dos anos. Mas, assim, existiam vários desafios, né, para a conectividade na escola. Acho que tinham... e aí eu volto para essa necessidade do nosso estudo quali, né, que a gente gostaria, assim. Em uma outra pesquisa, eu visitei algumas escolas do Rio Grande do Norte, principalmente do interior, e quando eu entrava na escola, a gente se deparava muito com laboratórios inteiros de ciência, de informática fechados. Então, os laboratórios fechados, e aí o diretor ia, abria a escola e mostrava pra gente o laboratório, mas os alunos não acessavam, né? Então, essa imagem, assim, foi meio chocante para mim na época, né? Mas, voltando à sua pergunta, desculpa, acho que tem isso, né? O programa Banda Larga nas Escolas, ele estava muito associado às escolas urbanas, então, por questões técnicas, né, das especificações que a gente já colocou aqui, dos desafios que são esses programas que têm padrões muito específicos, e aí acabava reproduzindo desigualdades, né? Porque aí você já corta quem pode acessar e disputar e concorrer a esses editais. Além disso, eu lembro desse programa específico que ele tinha várias assim especificações de alguns tipos de conexão, então ficava ainda mais difícil para alguns municípios conseguirem acessar, né? E mostrar que tinham, por exemplo, empresas que poderiam fornecer esse tipo de conexão e tudo mais. Então, é um desafio conectividade nas escolas, de maneira geral. Acho que a nossa pesquisa não chegou nisso, né? Foi no período anterior, mas os nossos dados de laboratório de informática, por exemplo, era um recurso muito que era um pouco restrito a algumas escolas, e a gente conseguia ver pelo próprio desenho institucional, e aí eu estou cruzando o resultado de outro estudo com esse, que tinha um recorte muito mais restritivo, né? E acho que isso aí gera vários impedimentos às escolas, aos municípios conseguirem acessar. Acho que a gente pode falar sobre esse tema em algum outro momento, ou até o coletivo abordar com alguém, porque é um tema que é muito importante para a gente pensar todos esses desafios, né? Que não só diretos na a conectividade, mas também como esses programas, né, federais que buscam, eles também têm atos que acabam reproduzindo desigualdades, né? Sim, muito interessante, muito instigante, né, essa conversa. Vai no sentido contrário do que se idealiza, né, do que é que está instituído nas próprias políticas, né. Pensando na Política Nacional de Educação, você vai ter uma lógica equitativa e de justiça ali que vai permear, né, a concepção da coisa, mas aí na prática, né, no acesso a esses recursos e a esses equipamentos, a gente vê que né, ainda destoa assim desse ideal. Yasmin, queria muito agradecer a você pela sua participação aqui. Achei que passou muito rápido. A gente está chegando aqui a uma hora de conversa, muito, né, conversado, muito a conversar também, então seria uma conversa que se estenderia aí por mais tanto tempo. Queria que você deixasse seus comentários finais, né, suas considerações finais, como a gente né, costuma estruturar lá nos trabalhos acadêmicos, e aí vou fazer uma fala final só para reforçar a questão do diagnóstico que a gente vai disponibilizar também para o pessoal acessar aí nos stories. Eu quero agradecer ao convite do coletivo, foi um prazer estar falando sobre o diagnóstico hoje, recuperar esse documento que a gente produziu com tanto carinho e de maneira também tão desafiadora para o nosso grupo, para a gente. Então, quero agradecer o espaço que vocês abriram para a gente falar um pouco mais. Quero dizer também que o eixo de infraestrutura foi construído, né, não só por mim, mas também pelo Fabiano Jorge, que comentou aqui, o Jedson Gomes, né, então todos os eixos foram escritos por um grupo de pesquisadores, né, e no eixo de infraestrutura foi nós três. Então, foi um trabalho, assim, que para a gente foi bastante desafiador,
mas que também foi muito bacana, e acho que é muito bacana essa sensação que a gente tem de estar contribuindo de alguma maneira com a educação, né, no nosso estado, produzindo evidências que a gente espera que sejam usadas pela gestão, né, para conseguir desenvolver políticas públicas eficazes. Sim, muito, muito obrigado. A gente agradece, né, pela sua disponibilidade, parabeniza pelo trabalho junto, né, o Edson e o Fabiano, também a professora Sandra, agradecemos, né, pela disponibilidade, pelo interesse. Reforçamos aqui que as portas aqui do coletivo estão abertas, né, então, caso surjam, né, mais interessados em compartilhar aqui, né, os achados da pesquisa, a gente está aqui para isso mesmo, né, é o objetivo, né, do projeto, né, ampliar um pouco mais o debate aí, ampliar esses achados, né, fazer essas rodadas de divulgação científica, né, que é como se configura esses momentos. E aí, gente, a gente vai disponibilizar aqui nos stories a capa, né, do diagnóstico Conhecer para Transformar, diagnóstico das desigualdades educacionais no RN, certo? E aí já com link de acesso. Então você vai clicar nesse link, já vai cair direto lá na página da publicação. Recomendamos muito a leitura, né, uma passada por esse documento que foi construído de forma tão cuidadosa, né, e com tanta competência, certo? Então, quem está chegando agora, a gente dá as boas-vindas, estamos encerrando a nossa live, mas ela vai ficar disponível aqui no nosso IGTV. Então, né, você pode conferir logo, logo, ela já vai estar lá disponível, então já dá para ouvir lavando uma louça, né, fazendo uma atividade né, mais mecânica, tá? Vai ficar disponível essa conversa, e em breve a gente vai disponibilizar também no YouTube. Agradeço mais uma vez a Yasmin, agradeço a quem esteve conosco aqui. Quem ainda não está inscrito no coletivo, pode se inscrever e ficar por dentro do que vai rolar aqui nas próximas semanas. E é isso, pessoal. Boa noite. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, Yasmin. Até a próxima. Tchau, obrigada. Obrigado. Cadê? Fecha.